Então vamos lá para a Bíblia, a versão que a gente está vendo é a King James atualizada, 1611. E vamos retornar aqui em Deuteronômio, capítulo 12. São estes os estatutos e as ordens que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahweh, Deus dos teus antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçais as suas estrelas, colunas sagradas, e queimai os seus postes a Deus Aserá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados aos seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a Yahweh vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam os seus deuses. Pelo contrário, buscá-los-eis somente no lugar que Yahweh vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome, e aí preparar a sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais. Eu acho muito errado eles terem trocado dízimos aqui por ofertas. Seria vossas ofertas e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. E comereis lá diante de Yahweh vosso Deus. Alegrai-vos com todo o empreendimento das vossas mãos, vós e vossas famílias, com que o Senhor Deus vos tiver abençoado. Não procedereis conforme agimos aqui, neste dia, cada um fazendo de acordo com o que entende ser melhor. Portanto, ainda não entrastes no lugar de descanso e a herança que Yahweh vosso Deus vos está concedendo. Portanto, atravessareis o Jordão e habitareis no território que Yahweh vosso Deus vos dará como herança. Ele vos dará descanso e protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Então, para o lugar que Yahweh vosso Deus houver escolhido como habitação no seu nome, é que transportareis tudo o que eu vos ordenar. Vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos. Novamente, gente, seriam vossas ofertas, porque dízimo não existia essa palavra antes. Dízimo é uma palavra nova. Ai, Jesus. Depois vocês deem uma pesquisada de quando que se começou a utilizar essa palavra dízimo aqui. Vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossas ofertas, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido com o voto a Yahweh. Alegrar-vos-eis diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Fica atento a ti mesmo, não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porquanto somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer holocaustos, e é lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno.
Todavia, poderás abater os teus animais em qualquer das tuas cidades e comer quanta carne desejares, como se fosse carne de gazela ou de cervo, de acordo com a bênção que Yahweh teu Deus te houver concedido. Poderá participar deste alimento tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro. Contudo, não podereis comer o sangue. Mais uma vez fala do sangue, gente, como eu já havia falando com vocês antes. Todas as vezes que se faz um sacrifício, todas as vezes que se mata um animal para comer, ou toda vez que se mata um animal, quando a vida desse animal se esvai, a, a, o espírito do animal também se esvai junto com o sangue. Então, contudo, não podereis comer o sangue, tu o derramarás por terra como água. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal. Ai, Jesus, é a oferta do teu cereal. Vocês lembram que lá no templo era ofertado o cereal? Como eu falei, palavra dízimo, gente. No Antigo Testamento não existia. Não poderás comer em tuas próprias cidades a oferta do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que, por meio do voto, tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Tá vendo, gente? Ó, todo final de frase conclui, ó, ofertas. Ao invés disso, tu o comerás na presença de Yahweh teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido. Tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora contigo, e te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo o empreendimento das tuas mãos. Portanto, tende o cuidado de não abandonar os levitas quando estiverem vivendo na tua própria terra. O que Deus está falando aqui, ó? Vocês não devem esquecer de levar as suas ofertas, de levar os sacrifícios, porque os levitas, como eles não ganharam terras, Deus falou que iria sustentá-los. E como que Deus sustenta eles? Através das ofertas e dos dízimos. Ó, aí eu entrando em contradição. Através das ofertas voluntárias, das ofertas de cereais e dos sacrifícios, e das ofertas de animais também no templo. Então, Deus está falando aqui, ó. Portanto, tende cuidado de não abandonar os levitas quando estiveres vivendo na tua própria terra. Quando Yahweh, o teu Deus, estiver alargado o teu território, de acordo com o que te prometera, e desejares comer carne e pedires, eu gostaria de comer um pouco de carne, podereis comer o quanto quiseres. Se o local que Yahweh, o teu Deus, escolher para assentar o seu nome estiver muito distante de ti, poderás então imolar das vacas e ovelhas que o Senhor teu Deus te houver concedido, conforme te orientei. Poderás comer nas tuas próprias cidades o quanto desejares, do mesmo modo como se come a gazela e o cervo. Assim comerás o cerimonialmente impuro com os puros, podereis comer livremente. Sê fiel, portanto, para evitares e não comeres o sangue. Tá vendo? De novo. Sê fiel, portanto, para evitares e não comeres o sangue. Porquanto o sangue é a vida, igual eu venho falando para vocês. Eu venho falando para vocês sempre isso, gente. É no sangue que a vida do animal está, tanto a vida do animal quanto a nossa. Se esvai, se morre, se retira todo aquele sangue do animal, ali foi a vida do animal, ali está o espírito.
né? Então, Deus, mais uma vez no 23, ó, ser fiel, porquanto, para evitardes e não comeres o sangue, porquanto o sangue é a vida. Sendo assim, não comas a vida com a carne. É o que eu venho falando para vocês. Mas eu ouço muitos pastores falando por aí, é bobagem, isso daí é do Antigo Testamento. Gente, isso daqui é pra gente seguir até hoje. Jamais o comerás, derrama-o sobre o chão da terra, como se fora água. Não o comas, para que tudo vai bem, a ti e a teus filhos, depois de ti, pois deste modo estarás fazendo o que é direito e justo aos olhos do Senhor. Entretanto, de tudo quanto te pertence, tomarás o que tiveres consagrado, bem como teus sacrifícios votivos, e irás ao local que o Senhor houver escolhido. Oferecerás teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Eterno teu Deus, e comerás a carne. Ouve, pois, com atenção, para pôres em prática todos os princípios que te ordeno neste dia, a fim de que tudo ocorra bem a ti e a teus filhos, por todas as gerações futuras, porque estarás realizando o que é bom e certo perante o Senhor teu Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, tiver eliminado da sua presença as nações pagãs que estais a ponto de invadir e expulsar, e tiverdes conquistado e habitardes em suas terras, fica atento ao teu próprio comportamento. Não te deixeis seduzir, não vás seguir os deuses deles, ponderando como estas nações servem aos seus deuses. Que interessante, vou fazer o mesmo. Então, Deus está falando aqui, ó, para não fazer dessa forma, ó. Fica atento ao teu próprio comportamento. Não te deixe seduzir. Não vás seguir os deuses delas, das pessoas, ponderando como estas nações servem aos seus deuses. Que interessante, vou fazer o mesmo. Não é para fazer. Não poderás deste modo, não procederás deste modo para com o Senhor, o teu Deus, pois estas nações pagãs ofereciam a seus deuses tudo que é abominação. Então, tá vendo? Como eu venho falando para vocês, esses povos faziam tudo que é abominável diante de Deus, né? Deveriam ali beber sangue, sacrificar pessoas e tudo que Deus vem falando para o povo não fazer, com certeza esses povos faziam. Continuando, é abominação aos olhos de Yahweh, tudo o que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Olha aqui o que eu acabei de falar, tá vendo? Olha, eles queimavam seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Portanto, aplicai-vos e pôr em prática tudo o que eu vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Capítulo 13 de Deuteronômio, agora. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou prodígio, se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e se ele te exorta, vinde e sigamos a outros deuses, que não é o Deus que tu conheces, e passaremos a servi-los. Não deis ouvidos às palavras deste pregador ou sonhador, porquanto é Yahweh vosso Deus que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto, de fato, amais o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, ó, esse trecho aqui, vocês compreendem que Deus testa a gente. É Deus falando que é Ele que faz isso. Ó, quando surgir em meio,
quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realiza, e se te exorta, vinde e sigamos a outros deuses, que não é o Deus que tu conhecestes, e passemos a servi-los, não deis ouvidos às palavras deste pregador ou sonhador, porquanto é Yahweh o vosso Deus. Não é o diabo tentando ninguém. Portanto, é Yahweh o vosso Deus que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma. Seguireis, pois, somente a Yahweh o vosso Deus, e a ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A ele tão somente servireis e vos apegareis. Quanto àquele profeta ou vidente, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito, e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou vos afastar do caminho em que o próprio Yahweh teu Deus te ordenou caminhar. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Então, como a gente vem falando, que esse povo primitivo, o que eles faziam quando aparecia alguém aqui assim? Eles matavam. Hoje em dia a gente não mata. Por favor, pelo amor de Deus. Isso aqui era um povo primitivo. Primitivo. Então, isso também acontece nos dias de hoje. Quantos sonhadores, quantos profetas, quantos pregadores aparecem em nosso meio falando que é de Deus e não é? E o que Deus fala? Volte-se às minhas leis e volte ao que eu ensinei. E veja se é coerente ou não. É isso que está falando aqui. O que a gente vem falando até agora? A testa, a consciência. Não siga o seu coração, siga a consciência. Se a consciência, mente, testa estiver voltada para as leis que estão escritas e os mandamentos que estão escritos, não tem como errar. Se teu irmão, filho de teu pai ou tua mãe, teu filho, tua filha ou tua esposa amada ou teu amigo mais chegado tentar secretamente instigá-lo argumentando: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos pagãos, vizinhos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra. Não te deixes convencer, tampouco ouças o que essa pessoa tem a te dizer. Não tenhas a menor piedade nem compaixão de qualquer um destes, nem o protejas. Pelo contrário, teu dever é matar sumariamente tal pessoa. Tua mão será a primeira a levantar-se contra este infiel para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo de Israel. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te do Senhor, o teu Deus, que te libertou e te fez sair do Egito, da terra da escravidão. Assim, todo o Israel saberá deste fato, ficará com grande pavor, e nunca mais se fará uma ação má como esta em teu meio. Então, isso era proposto na época para servir de exemplo. Entendeu? Essa morte dessa pessoa era para servir de exemplo, porque naquela época as pessoas só aprendiam assim, com exemplos. Caso ouças dizer que, numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará para habitar, homens perversos procedentes do teu meio
Seduzam os moradores da tua cidade, convidando: vamos servir a outros deuses que não conhecestes. Deverás investigar, fazendo uma pesquisa e interrogando diligentemente. Caso seja verdade, se o fato for comprovado e essas abominações foi realmente praticada em teu meio, deverás então passar ao fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, juntamente com tudo o que nela existe. Reunirás todos os teus despojos no meio da praça pública e queimarás completamente a cidade e todos os seus pertences para Yahweh teu Deus. Ela, a cidade, ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstituída. Nada do que for sacrificado como anátema, oferta, ficará em tua mão, a fim de que o Senhor afaste o fogo da tua indignação e ira. Isso aqui também é muito importante. Isso é muito importante, prestem atenção nisso aqui também, ó. Nada do que for sacrificado como anátema, oferta, ficará em tua mão, a fim de que o Senhor afaste o fogo de sua indignação e ira. Como a gente tem visto aqui, anátema é tudo que vem de pecado, né? Da prostituição que você faz de Deus com outros deuses. Então, todas as vezes que você trai a Deus com outros deuses ou tenta fazê-lo, aquilo é morto ou sacrificado e é como anátema, como oferta a Deus. Então, você não pode ficar com isso, ó, porque se você ficar com algum pertence dessas pessoas, olha o que vai acontecer com você, a fim de que o Senhor afaste o fogo de sua indignação e ira. Ó, nada do que for sacrificado como anátema, oferta, ficará em tua mão, a fim de que o Senhor afaste o fogo da sua indignação e ira. Ele em seguida te concederá a bênção da sua misericórdia e perdão, e te multiplique conforme prometeu sob juramento aos teus antepassados. Então Deus está falando, vai acabar com a cidade, vai matar todo mundo e não peguem nada. Não peguem nada dessas pessoas que essas coisas delas estão tipo que amaldiçoadas, né? Então, somente no caso de teres obedecido a palavra do teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e praticando o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. Capítulo 14. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto, jamais vos marcareis com cortes no corpo e nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Então, ó, quanto às marcas no corpo e os cortes específicos na frente da cabeça, eram por causa dos mortos. Os outros povos faziam sacrifícios aos mortos e assim realizavam cortes e raspavam a cabeça. Então, quando fala para a gente não fazer essas marcas, é para aquele povo da época não ficar igual a eles, não ficar parecido com eles e nem ser confundido com eles. Porquanto sois um povo consagrado a Yahweh, o teu Deus, dentre todos os povos da face da terra, e Yahweh vos escolheu para seres o teu tesouro pessoal. Não comerás nada que seja impuro. Eis os animais que podereis vos alimentar: boi, ovelha, bode, cervo, gazela, corça, bode montês, antíope, bode selvagem e o carneiro montês. Podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Entretanto, há ruminadores e animais com casco fendido, que não comereis. O camelo, o coelho, o rato silvestre, embora rumine, não têm o casco fendido, são proibidos para o vosso alimento. O porco também é abominável, embora tenha o casco fendido, não rumina. Portanto, não podereis comer a carne destes animais, tampouco tocar em seus cadáveres.
De todas as criaturas que vivem nas águas, podereis comer somente as que possuem barbatanas e escamas. Contudo, não podereis comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escamas, é impura para vós. Podereis comer qualquer ave pura. Todavia, destas não podereis vos alimentar: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, o avestruz, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer espécie de garça, a polpa e o morcego. Considerareis impuros e proibidos todas as pequenas criaturas que exameiam e têm asas, delas não comereis. Entretanto, podereis comer livremente todas as aves puras, não podereis comer nenhum animal que tenha morrido por si. Algum animal que você acha morto lá, não comereis. Tu o darás a um estrangeiro residente de qualquer de vossas cidades, e ele assim poderá comer tal animal. Podereis também vender o animal encontrado, morto a outros forasteiros. Todavia, vós sois o povo consagrado a Yahweh, o teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua própria mãe. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura, para que a terra produzir. Dízimo de novo, gente. Então, todos os anos separará a oferta de todo o trabalho da tua semeadura, que a terra produz. Lembra lá que Deus estipulou lá o que você deve separar? Diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo e do melhor azeite, e a primeira cria de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahweh, o teu Deus. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te sejas possível carregar toda a oferta, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, troques a oferta por prata, e leve este dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, tiver estabelecido. Então, gente, como a oferta era de produtos que vêm da terra, de cereais, de azeite, de animais, então, se fosse muito longe e você não conseguisse levar, né, para o local que Deus vai estipular, que o templo vai ficar lá, então você troca essas ofertas por prata, que aí fica melhor para você levar, ó, e leves este dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, estiver estabelecido o templo. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer: carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Tá vendo? Então, lá, aí você leva a prata e lá você pode trocar a prata por tudo que você tinha. Então, juntamente com a tua família, comerás e te alegrarás ali, na presença de Yahweh, o teu Deus. Tá vendo? Contudo, quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem heranças próprias. Então, aquilo que você trocou, que era para você consagrar a Deus ali e comemorar com sua família e comer, você vai fazer consigo. Contudo, não esqueça dos levitas. Ao final de cada 3 anos,
trazei igualmente todos os dízimos colheita do terceiro ano. Então, não é dízimo, é oferta. Ao final de cada 3 anos, trazei igualmente todas as ofertas da colheita do terceiro ano, armazenando-os em vossa própria cidade. Isto para que os levitas que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar. Então, ó, de novo, para ficar bem explicadinho, ao final de cada 3 anos, você vai pegar a oferta que Deus estipulou ali nas leis, da colheita, né? É uma parte da colheita de 3 em 3 anos. Você vai separar uma parte da colheita do ano, armazena na sua cidade. Ó, para quem? Os levitas, que não têm parte nem herança contigo. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se achegar, comer e saciar-se. E para que Yahweh, teu Deus, te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Olha que coisa linda! Você poder dividir com quem não tem terra, com os estrangeiros, com as viúvas, com os órfãos. Capítulo 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Eis como devereis proceder. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao teu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do teu próximo, nem do seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra de Yahweh. Olha que lindo! Poderás exigir pagamento do estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado a teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança, para que dela tome posse, com a condição de que obedeça. Se obedecer, não vai faltar. Obedeça de fato a palavra de Yahweh, o teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas jamais será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos numa de tuas cidades, na terra em que o Senhor teu Deus te está doando. Não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. No 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado! Ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado deste pecado. Então aqui, ó, vocês viram aqui que a cada 7 anos as dívidas devem ser perdoadas. E para você ficar atento, porque se tiver chegando esses 7 anos do perdão da dívida e alguém te pedir e você não emprestar, vou ler de novo o que vai acontecer contigo. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado!
ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado deste pecado. Tá vendo? Quando lhe deres algo, não deis de má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahweh teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. Nunca, gente, tá? Ó, Deus está falando, nunca vai deixar de haver os pobres. E é por este motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Se o teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a ti como escravo e servir-te durante 6 anos, no 7º ano tu deixarás ir embora em plena liberdade. Contudo, quando deres a ele a liberdade, não o despeças de mão vazia. Dá-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho e do produto da tua eira e do teu tanque de prensar uvas. Dá-lhe conforme a bênção que Yahweh, o teu Deus, tem concedido a ti. Recorda que fostes escravos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te redimiu. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Entretanto, se o teu escravo te solicita, não quero deixar-te. Se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida. Faça o mesmo em relação à tua escrava. Não te sintas prejudicado ao libertar o teu escravo, pois o serviço que ele prestou a ti nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, Yahweh, o teu Deus, te abençoará copiosamente em tudo o que realizardes. Todo primogênito macho que nascer de todos os teus rebanhos, tu o consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com as primeiras crias de tuas vacas, nem tosquiarás o primogênito de tuas ovelhas. Tu o comerás em cada ano diante do Senhor teu Deus. Tu e tua casa, no lugar que o Senhor tiver escolhido. Olha que maravilha. Porque vocês lembram lá no Egito, né? Que todo primogênito, Deus deu a ordem de morrer todos os primogênitos do Egito. E todos os primogênitos de Israel foram poupados. Então, como Deus poupou todos os primogênitos de Israel, a partir daquele momento, todos os primogênitos passou a pertencer a Deus, porque ele poupou. Então, todas as crias que nascem, de toda a colheita, primeira colheita, de toda cria, tu comerás em cada ano diante do Senhor teu Deus, e a tua casa no lugar que o Senhor estiver escolhido. Então, o Senhor vai estipular um lugar e você vai comer dessas primícias. Se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco, ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Yahweh teu Deus. Poderás comê-lo em tua cidade, tanto cerimonialmente puro, quanto o impuro, como a gazela e o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue. Mais uma vez, gente, não come sangue. Derrama-o sobre o chão da terra, como se fosse água. Capítulo 16 de Deuteronômio. Guarda o mês de Abide e celebra o Pesar, a Páscoa do Eterno, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Abibe que Yahweh, o teu Deus, te libertou e te fez sair do Egito.
Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, um animal dos teus rebanhos, de bois ou ovelhas, no local que Yahweh escolher para a habitação do teu santo nome. Não comerás pão levedado, feito com fermento, mas durante os 7 dias da celebração comerás tua oferta de matzá, tua oferta com matzá, ázimo, o pão sem levedo, não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época que abandonastes o Egito. Durante 7 dias não permitirás que seja encontrado fermento em todo o teu território, e da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá sobrar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que Yahweh teu Deus te concederá, mas exclusivamente no lugar que o próprio Yahweh teu Deus estiver escolhido, para aí fazer residir o seu nome. Sacrificarás o cordeiro de pesar da Páscoa à tarde e ao pôr do sol comerás, no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás e o comerás no local específico que o Eterno teu Deus determinar. Ao raiar do novo dia, voltarás e irás para as suas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, sem fermento, e no 7º dia haverá uma solene reunião geral, em honra de Yahweh, o teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. Contarás 7 semanas. A partir do momento em que lançardes a foice no homer, nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa de Shavuot, das semanas, em honra de Yahweh teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. E te alegrarás na presença de Yahweh, o teu Deus. Tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti. Todos no lugar que o próprio Yahweh teu Deus houver designado, para aí fazer assentar o seu santo nome. Lembra que foste escravos e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente todos esses decretos. Celebrarás também a festa de Sucote, das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto de tua eira, separando os cereais de palha e de ter esmagado todas as uvas e olivas dos teus lagares. Alegra-te nesta grande festa com teus filhos, tuas filhas, teus servos e tuas servas, os levitas estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que Yahweh tiver indicado, pois o Eterno, teu Deus, vai te abençoar em todas as suas colheitas e em todo o trabalho de tuas mãos, com o objetivo de te proporcionar plena felicidade na terra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahweh, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, nas festas dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahweh. O que é não se apresentar de mãos vazias? Levar uma ofertinha, algo que a terra deu, algum animal, alguma coisa, não vá de mãos vazias. Se você mora muito longe, como ele disse, troca em prata e leva também. Cada um traga a sua dádiva, conforme a bênção recebida do Senhor teu Deus. Estabelecerás juízes, policiais e escribas em cada uma das cidades, que Yahweh teu Deus vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com justiça e equidade. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes
e prejudica a causa dos justos. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Assim, não erguerás estelas ou postes ao culto da deusa Será, a Baal ou a qualquer outro deus, além do altar que construirás em adoração a Yahweh, o teu Deus. E não levantarás nenhuma outra coluna sagrada, porquanto o Senhor, nosso Deus, detesta todos os ídolos pagãos. Capítulo 17 de Deuteronômio. Nunca sacrificarás para Yahweh teu Deus um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Este tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahweh teu Deus te dará, for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a tua aliança, assim desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo para servir a outros deuses e prostrar-te perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu? Se isto for denunciado a ti, ou se tu ouvires, primeiro farás uma apurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade, que tal abominação como esta foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu este pecado tão escandaloso, e apedrejarás o culpado até a morte. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Deste modo, eliminarás do meio de ti. Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiadamente difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-eis e subirás ao lugar que Yahweh teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem deste lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem, de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviardes para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Deste modo, extirparás o mal do meio do teu povo de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Tá vendo? O povo, ele obedecia mediante ao que ele via. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Quando tiverdes adentrado a terra que o Senhor teu Deus te concede, tomando posse dela e nela habitardes, e pedires, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei, que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos
que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria. Após o Senhor ordenou: jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para seu estatuto pessoal uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre uma cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente Yahweh e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Deste modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado, o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Gente, Torá é tudo que a gente está lendo até aqui, tá? Deuteronômio é o último livro da Torá que a gente está lendo. Então, esse rei, todos os dias, vai ter que ler essa Torá. Ele vai conseguir ler ela num dia? Não, todo dia ele vai ter que ler um pedacinho dela. E quando terminar, recomeçar a ler de novo. E quando terminar, recomeçar a ler de novo, fazendo isso todos os dias. Então, vamos para o capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahweh. Tá vendo, gente? Ofertas sacrificadas para Yahweh, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos, e Yahweh é sua herança, conforme lhes prometeu. E os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho ou de uma ovelha de seu rebanho, serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo, do melhor azeite, como também das primícias das tosquias do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahweh, o teu Deus, todos os dias. Então, ó, vai separar tudo aí para eles, ó. Tudo que eu acabei de ler. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do teu coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahweh, o teu Deus, como também todos os seus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Quando adentrares a terra que Yahweh teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Tá vendo? Vocês podem ver aqui. Desculpa, gente. Aqui, ó. Olha o que os outros povos faziam. Deus tá falando aqui, ó, para não fazer. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seus filhos ou filhas,
nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. E é justamente por causa destes pecados que Yahweh, o teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneçam inculpáveis perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahweh teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahweh teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahweh meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahweh me orientou. Eles falam a verdade, porquanto vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será em qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber que tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá, e as conquistares e tiverdes habitado em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahweh teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno, o teu Deus, te dará, como herança. Isto para que nela possa abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem sem querer ou por acidente matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para aquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta. Ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge o seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do inimigo e salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, enfurecido e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando Yahweh teu Deus fizer com que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar aos teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos esses decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não te derrame sangue inocente na terra que Yahweh teu Deus te concede como herança. E, portanto, não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do teu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se, ferindo-o de morte,
e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades das suas cidades enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Porquanto que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. Então, o que Deus quis dizer aqui? Se você tiver dó do homicida, o que realmente cometeu a morte querendo, se você tiver dó dele, ele vai continuar matando. Entendeu? Ó. Extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente. Ele não vai parar de matar, ele vai continuar matando gente inocente. Para que vivas em paz. Não deslocarás os marcos de divisa de propriedade do teu vizinho. Vocês sabem o que é marcos? É piquete, hoje em dia chama piquete, né? São as marcações que dividem uma terra da outra. Tem pessoas muito espertinhas que vão lá e pegam esses piquetes, essas marcações, e aumentam mais o seu território, né? Então aqui tá falando, não deslocarás os marcos de divisa de propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que irás receber na terra cuja posse Yahweh teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levanta contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as duas partes em litígio se apresentarão diante de Yahweh, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o teu próximo, então vós a trareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o teu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Então, aquela pessoa que queria o mal da outra, profanando coisas falsas, ela é quem será eliminada. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade estes casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Como eu falei, era um povo extremamente primitivo, e esse povo extremamente primitivo, eles aprendiam assim, dessa maneira, somente vendo o que aconteceria com tal pessoa que fugisse das leis e ordenanças do Senhor. Então, quando eles viam o que acontecia com essas pessoas, eles temiam e não praticavam. Vamos para o 20. Quando tiveres que sair à guerra contra teus inimigos, se veres cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahweh teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiverdes para iniciar a batalha, o sacerdote a aproximará para falar ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel! Estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar. Não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles. Pois o Senhor, o teu Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: Quem constituiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre em seu lugar.
Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não ocorra o risco de morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outro se case com sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo que está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime teus irmãos. Então, quando Deus terminar de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Quando estiverdes para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem a porta da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará em tuas mãos e passarás todos os seus homens a fio da espada. Quanto às mulheres, crianças e animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa e comerás os despojos dos inimigos que Yahweh teu Deus te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades destas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os efeus e os jebuseus. Tá vendo? Deus estipulou esses povos para serem exterminados. Quanto aos outros aqui, Deus falou: se eles se renderem, entre e não mata ninguém. Agora, se eles não se renderem, aos outros, tá? Fora esses. Se eles não se renderem, entre em batalha e mata somente os homens. Deixas as crianças, os animais e os despojos para ti. Agora, a estes povos em específico, é para colocar como anátema, é para exterminar todo mundo. Não sei o que esses povos faziam, mas coisas boas não deviam ser. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram aos seus deuses. Estaríeis pecando contra Yahweh, vosso Deus. Tá vendo? Eles fazem coisas horríveis. Quando tiveres de sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não devereis abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que te trates como um sitiado? Somente a árvore que souberes que é árvore que não dá frutos, que se comam, estas poderás cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade, que estais em guerra contra vós. Então, tá vendo? Deus tem zelo até pelas árvores frutíferas, né? Porque as pessoas se alimentavam, muitas pessoas se alimentavam, né? Nessas épocas dessas árvores. Então, Deus teve misericórdia até delas, falando que só poderiam ser cortadas as que não se frutificassem. E aqui tá falando que
cortadas para fazer instrumentos para o cerco, né? Não cortadas à toa. Então, eu paro aqui. Li todo o capítulo 20. Amanhã a gente continua no 21. Então, vocês viram hoje que a leitura que fizemos é bem que quase um resumo de tudo que a gente já vem vendo desde Gênesis. Se fala-se muito nessa leitura de hoje das leis, né? Que se caso eles vierem a ter um governante também, o que esse governante deve fazer e como fazer, né? De acordo com as leis e preceitos que Deus deixou estabelecido ali, naquelas leis e normas. Falou novamente do refúgio para alguém que matar alguém por acaso sem querer, né? E o que mais que falou? Falou novamente do sangue, que a gente não deve consumir o sangue. Lembrando aqui, gente, que sangue é diferente de carne mal passada, tá? Sangue é aquilo que está dentro da veia, é aquilo que carrega a vida. Quando você faz um bife ou uma carne mal passada, aquilo ali é o suco da carne. É diferente do sangue. Sangue é quando você vai lá no animal, você corta aqui o pescoço, né? Corta a veia do animal e deixa aquele animal, a vida dele se esvair, né? Aquele sangue sair até sair toda a vida dele. Esse sangue que nós não devemos consumir, né? Aquele sangue que é feito chouriço, aquele sangue que algumas pessoas usam em práticas ali para rituais. Então, é esse que nós não devemos beber. Quanto à doação de sangue, essas coisas, isso não está ligado à vida. Por quê? Porque quando você vai doar o sangue para alguém, vamos supor, você vai doar sangue. Aquele sangue que está saindo ali que você está doando é uma parte do seu sangue, que é para salvar a vida de alguém. E a vida, ela está em primeiro lugar, entendeu? A vida está em primeiro lugar. Então, quando você tira o sangue ali, quando eu estou doando o meu sangue, a minha vida, o meu espírito, ele não se esvai, né? Porque é tirado uma pequena quantidade dali. Tem algumas religiões que não aceitam receber sangue de outra pessoa, achando que você vai carregar o espírito daquela outra pessoa, né? Que a vida está ali porque... Não sei nem por que eles pensam dessa forma, mas eu acho que vocês estão conseguindo captar o que eu estou tentando falar aqui, né? E se uma vida estiver em jogo e essa vida estar precisando de um sangue e você não deixar essa pessoa receber um sangue por causa de uma crença que você tem, de um achismo que você tem, de algo que você leu na Bíblia e que você... Por algum momento você leu errado, porque o momento todo está falando aqui de vida, do que se esvai, do que se retira, igual os holocaustos, que Deus vem falando desde o início. É quando o animal sela a vida dele, é quando termina a vida dele ali, né? Você fazia o corte no animal, o animal ali você retirava aquele sangue era retirado, e com aquilo você aspergia ali no altar, né? Então a vida daquele animal estava ali. Quando você faz uma doação de sangue, é diferente. A sua vida não vai naquele sangue. Entenderam a diferença? Agora, se alguém me pegar, vamos supor, me raptar, né? E arrancar todo o sangue do meu corpo e depois doar para outra pessoa, injetar, aí já não pode, porque minha vida se foi naquele sangue. Agora, eu chegar lá, doar uma bolsa, 2 bolsas, né? Eu não sei qual a quantidade que se pode doar. Não sei. Nunca doei sangue. Nunca tive massa corpórea para doar sangue, porque tem que ter um peso, né? E eu nunca cheguei nesse peso que eu pudesse doar. Então, eu nunca doei, sempre fui abaixo do peso. E você pode ficar tranquilo em doar ou receber. Tá joia? Então, nós ficamos por aqui e amanhã nós voltamos com a continuação da Torá. Nós estamos no último no último livro. Estamos no último livro, não é o último capítulo. Estamos no último livro da Torá. Então,
eu considero isso muito importante, porque, igual a gente vem falando, esse livro aqui é o livro que fala a história dos judeus. E os judeus, eles não têm uma Bíblia. Eles têm a Torá e alguns outros textos, alguns outros livros que completam o Antigo Testamento. Então, eles não têm o Novo Testamento. Então, tudo que eles têm é tudo que nós vamos ler, é tudo que nós vamos entender, é tudo que nós vamos trabalhar. Tá joia? Então, estamos no último livro da Torá. Estou muito feliz até aqui e espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até amanhã.